Olá, concurseiro! Nós já tivemos uma conversa aí no vídeo anterior falando sobre quais os pontos mais cobrados da LDB, Lei 9394/96, principal lei quando se fala em concurso na área de educação, né? Então, esse ano nós temos muitos concursos aí, muitos editais abertos de prefeitura, editais estaduais. Aqui no Distrito Federal mesmo tem a previsão aí do concurso de secretaria, contrato também, então pode sair a qualquer momento. Então a gente tem que ficar de olho, porque essa é a nossa lei principal, tá? Então, LDB, eu já destaquei no vídeo anterior quais os artigos mais cobrados da LDB. Hoje a gente vai trocar ideia aqui sobre os 3 primeiros artigos. A ideia é a gente ir avançando calmamente sobre a LDB aqui, conversando, resolvendo algumas questões, para clarear um pouco para você e facilitar, então, que você tenha um bom desempenho aí na prova para facilitar o seu estudo. Beleza, galera? Eu destaco para vocês que você consegue baixar, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, esse PDF. Esse PDF é parte do nosso material, lá da plataforma Integral Vestibulares Concursos. Você pode baixar gratuitamente o material dessa aula aqui, com a bateria de questões e tudo que a gente falar aqui, você vai poder baixar esse material aqui. Inclusive eu estou gravando a aula em cima desse PDF, tá bom? Então a ideia é justamente já dar o pontapé no seu estudo aí, se você ainda não estudou, ou se você já vinha estudando para a LDB, é o momento de revisar aqui comigo para que a gente possa avançar no estudo, tá bom? Eu sou o professor Vinícius e a partir de agora a gente vai começar a discutir sobre a LDB, Lei 9394/96, beleza? Então, pessoal, o artigo 1º, ele vem falando, o título ali da educação, ele vem trazendo alguns conceitos gerais, tá? Ele vem trazendo algumas informações gerais aí da educação como um todo, então ele vem trazendo uma discussão mais abrangente, depois ele vai afunilando à medida que vai avançando na LDB. Então, artigo 1º, artigo importante, tá? Ele vem falando então, que a educação, no sentido amplo aqui, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então aqui ele vem trazendo que a educação, ela envolve, ela abarca, que ela abrange processos formativos que se desenvolvem em diversas maneiras. Então eu coloquei cada processo formativo desse de uma cor diferente para você entender que cada processo desses juntos, acaba se juntando, se interligando ali, isso acaba gerando uma educação como um todo, tá? Educação de maneira ampla. Mas o parágrafo 1º vem e fala bem assim, essa lei disciplina a educação escolar, certo? Que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Então perceba que de todo esse universo da educação, tá? Que nós vimos aqui, tem as cores aqui destacadas. Essa lei ela vai trabalhar no âmbito educacional, então é a educação mais voltada ali para o âmbito educacional mesmo, âmbito escolar, tá? Educacional escolar, certo? Em instituições próprias, escola pública, né? Escola pública, escola particular, as escolas convencionais que nós temos aí de maneira mais ampla, tá bom? De maneira mais específica, na verdade. O parágrafo 2º ele vem e fala bem assim, que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, na verdade, ele tem que estar associado, né? A educação escolar ela tem que estar ali visando também, vislumbrando, vincular-se ao mundo do trabalho, ou seja, preparar o aluno também para o mercado de trabalho, mas também para a convivência social, para a prática social, que ele esteja preparado para conviver em sociedade. Isso, pessoal, a gente percebe também lá na Constituição, no artigo 205. Se você está com o edital aberto, o seu edital aí, provavelmente ele vai cobrar a LDB e ele também vai cobrar a Constituição na parte da educação. E o 205, ele está alinhado com o que a gente acabou de conversar aqui no artigo 1º, tá? O 205 da Constituição fala: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando um pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então perceba que a Constituição ela está alinhando com o artigo 2º, ela está totalmente alinhada, na verdade, com o que diz aqui
o artigo 2º, que é essa questão na perspectiva de preparar para a prática social e para o mundo do trabalho. E não é só aqui que a LDB vai estar falando isso. A LDB vai repetir isso em vários momentos aí e vocês vão perceber, tá bom? Avançando aqui, pessoal, eu destaquei só essa questão aqui, que a educação escolar, então, ela vai ter essa ênfase no mundo do trabalho e na prática social, conforme destacou aqui o parágrafo 2º, tá bom? Avançando aqui no título 2, ele vem trazendo dos princípios e fins da educação, tá? Então aqui, o que nós temos? O artigo 2º fala: a educação é dever da família e do Estado. Perceba que o artigo 2º, ele também está muito alinhado com o que a gente acabou lendo no 205 da Constituição, tá? É um desdobramento aqui, né? Então a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais da solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Perceba que, de certa forma, é uma repetição do que foi falado lá atrás. A diferença é que aqui está com outras palavras, né? Mas essa questão de preparar para o mercado de trabalho, o mundo do trabalho, prática social, convivência, exercício da cidadania, tá? Então aqui é mais uma vez reforçando essa questão, tá? Então aqui a educação, dever da família, tá? Aqui pautada ali nos princípios da liberdade, solidariedade humana, tá? Pleno desenvolvimento do educando, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. Isso está destacado aqui para que você não esqueça, tá? Muitas questões de prova, às vezes vão trazer trechos aqui, né, querendo definir ali, trazendo quais são os princípios associados aqui à educação. Então, fique atento aqui ao artigo 2º, tá joia? E o terceiro, que é o nosso último artigo aqui de hoje, dessa nossa discussão, ele é o maior, ele vem trazendo aqui um detalhamento grande em relação aos princípios aqui de maneira mais expressa, e menos, ali a gente teve só uma sinalização geral, aqui o ensino, ali era a educação, aqui agora é o ensino, será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, o que eu trouxe aqui para você, pessoal? Do lado de cá, eu estou trazendo a LDB, tá? Então, aqui é a LDB e do lado de cá, eu estou trazendo a Constituição de 88. Então, perceba, eu coloquei lado a lado para você perceber que elas se comunicam, tá? O tempo inteiro a LDB está se comunicando lá com a Constituição. Então, perceba quais são os princípios que a LDB traz. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, tá? Então, oferecer ali para não ter aquela evasão, né? Para reduzir aquela evasão. Então, a gente tem que oferecer oportunidades, né? Igualdade, na perspectiva do princípio da igualdade de condições para esse acesso e também para a permanência do aluno na escola. O 2, o inciso 2º, fala liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Ou seja, que o aluno tem essa liberdade para tudo isso, tanto para aprender, quanto para ensinar, quanto para pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Eu acho que aqui não é nem só o aluno, mas a escola como um todo, né? As pessoas envolvidas, os atores envolvidos na escola, eles têm que ter essa liberdade aqui, essas liberdades aqui nesses tópicos aqui, nesses pontos colocados. O terceiro vai falar do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, tá? Muito importante aqui o terceiro. O quarto vai falar respeito à liberdade e apreço à tolerância. Perceba que os primeiros artigos eles batem, às vezes, muitas vezes eles até parecem meio repetitivos, tá? Nós vemos ali até liberdade de aprender e tal, liberdade, tolerância. Então ele é até meio repetitivo, mas ele esbarra muito aqui nos direitos fundamentais, né? Então os direitos coletivos, direitos fundamentais, a gente percebe muito isso aqui presente, tá? Lá no artigo 5º, muita coisa materializada aqui aplicada ao ensino. O 5º fala coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. No Brasil nós temos aí, né, as escolas particulares, a escola pública, né? A gente tem as creches públicas, privadas, instituições filantrópicas, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, tá?
Então, se não é um prédio público ou uma escola pública ali, uma instituição cadastrada ali que oferece vagas e o Estado vai levar essa gratuidade ali, estender, né, não havendo vagas ali na escola, na creche. Valorização do profissional da educação escolar. Isso aparece aqui como princípio e é repetido lá mais à frente quando a gente for falar do professor, do papel do professor, tá? A gente vai avançar. Em outros momentos a LDB vai repetir isso aqui. Valorização do profissional da educação escolar. Então, a galera toda da escola como um todo, né? Aqui a gente tem na sequência, ó, gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos a lei da gestão democrática, tá? Que ela justamente estabelece, ela tenta garantir, ela vem garantir isso que está falando aqui no inciso 8º, tá? A garantia da gestão democrática aqui para reforçar isso aí, né? Materializar um pouco disso aqui. Lá no 9º fala assim, ó, garantia do padrão de qualidade, ou seja, olhar os índices, tentar garantir, né, uma equidade, uma maior equidade, seja na área mais central, na área mais periférica ali, que você tem uma equidade ali, né, um padrão, mesmo nível de qualidade, você consiga garantir o mesmo nível de qualidade. O 10º ali fala da valorização da experiência extraescolar, então você tem diversos projetos em escolas, você tem outras ideias, algumas coisas que estimulam essa experiência extraescolar, passeios, um monte de coisa que favorecem muito essa aprendizagem fora do âmbito ali do prédio, né, do prédio da escola. Vinculação entre a educação escolar e o trabalho e as práticas sociais. Olha aqui repetindo de novo, tá? Aqui ele sempre repete que isso tem que estar se comunicando. O 12 vem falar considerações com as diversidades étnico-racial. Então o Brasil, de um certo tempo para cá, vem reforçando muito isso na legislação. Os diplomas legais aí estão muito frequentes ali, reforçando essa questão da diversidade, também a étnico-racial. Ali o 13 vem falando garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, tá? Então é bem recente essa alteração aqui, ó. Então, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida do estudante, da vida do educando, da vida das pessoas, tá? Eu coloquei aqui ao lado, pessoal, a Constituição 206, para vocês perceberem o alinhamento com o terceiro aqui da LDB. Então ele vem trazendo, ó, a igualdade nas condições, está aqui, ó, a liberdade de aprender, está aqui, pluralismo de ideias, está aqui também. Então os três primeiros iguaizinhos, gratuidade aqui, ó, igualzinho também. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, plano de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Então aqui, isso ele até detalhou um pouco mais, aqui só estava a valorização do profissional. Né? Gestão democrática de ensino na forma da lei, ó, tá aqui também. Garantia do padrão de qualidade, tá aqui também. Piso salarial, essa parte aqui já não tem aqui, tá? Piso salarial, a Constituição já tenta reforçar, já traz aqui de maneira mais ampla, então. Piso salarial profissional nacional para profissionais de educação escolar pública, nos termos de lei federal, tá? E o parágrafo único vem falando, né? A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica, tá? Não é só professor, né, que é profissional da educação, você tem várias outras carreiras ali, né, junto, que fazem parte ali, né, desse grande leque ali, que é a educação. Então, a gente tem essa questão aqui que lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais de educação e sobre a fixação de prazo para elaboração e adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? Isso aqui é a Constituição falando da questão da valorização dessas carreiras, tá? Estabelecer aí uma lei da carreira, um plano de progressão ali na carreira para estimular esses profissionais. Então aqui também é uma forma de valorização do profissional da educação, tá bom? Então, pessoal, fechamos aqui os 3 primeiros artigos da LDB. Esse terceiro artigo, ele costuma cair mais em prova, mais do que o primeiro e o segundo, inclusive. E aqui a gente tem uma bateria de questões para você já preparar. A gente deixou um mapa mental aqui do terceiro para você revisar, mas aqui a gente tem uma bateria de questões para que você possa reforçar o seu estudo. Deixamos aí umas 20 e poucas questões
para que você possa treinar esses primeiros 3 artigos aqui. Então a gente vai avançando no curso para poder você aprofundar aqui e não passar nada batido para que você consiga destruir LDB na sua prova. Vamos pegar aqui pelo menos as 3 primeiras questões aqui, vamos pegar as 4 primeiras questões aqui, que aí a gente já aquece a bateria de questões e você finaliza com as outras questões aí. Primeira questão aqui fala, o artigo 3º, já é do artigo 3º. Artigo 3º da Lei 9394/96 enfatiza que o ensino será ministrado com base em princípios. A respeito do assunto, considere os seguintes princípios. Então ele trouxe aqui, tá? Gestão democrática do ensino público na forma dessa lei e da legislação dos sistemas de ensino, valorização da experiência extraescolar, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, consideração com a diversidade étnico-racial. São princípios que compõem o artigo 3º. Então, dos princípios que ele trouxe, dos cinco princípios que foram apresentados aqui, ele quer saber quais são princípios do artigo 3º, quais estão presentes lá no artigo 3º que a gente acabou de estudar, tá? O bom é que está fresquinho aqui na cabeça, na memória, vamos perceber aqui quais são as opções, tá? Quais são as alternativas. Ele coloca aqui pra gente, é apenas o 3 e o 4? 3 e 5, 1, 2 e 4... 1, 2 e 5 ou 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, todos. Pessoal, se vocês observarem, todos que foram falados aqui, eles estão lá naquela lista, nós comentamos eles aqui, a gente falou, aqui ele pegou 5 do total que nós temos ali, então a nossa opção aqui, ó, a alternativa é todas as opções, todos os princípios apresentados aqui estão realmente presentes no artigo 3º da LDB. Então, a correta da número 1 aqui, letra E. Número 2 aqui, pessoal, mediante o exposto da Lei 9394/96, dos princípios e fins da educação nacional, artigo 3º, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Artigo 3º de novo. Como eu falei, vai ser mais frequente questões do artigo 3º nas provas. Então, aqui nós temos, ó, assinale a alternativa que apresenta 2 princípios desse artigo, do artigo citado acima. Então, do artigo 3º. Nas opções, eu quero 2 princípios que estão no 3º, tá? Então, vamos lá. Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Isso estava lá no 3º? A gente chegou a ler isso aqui lá? Não, a gente não falou disso aqui lá, então não é essa opção. B. Igualdade de condições para o acesso e permanência. Opa, isso aqui nós falamos. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, nós falamos. O segundo aqui que ele apresenta. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Opa, esses 2 aqui nós falamos, então esse aqui é o gabarito nosso. Letra B. Vamos conferir se é isso mesmo? Vamos descer aqui para conferir. C. Autorização do funcionamento e avaliação da qualidade pelo poder público. Pessoal, isso não está escrito lá no 3º. Isso, às vezes, tem coisa aqui, às vezes que a banca pode trazer trechos de outros artigos da LDB, mas que não são princípios ali do artigo 3º. Então, aqui ele está querendo quais estão lá no 3º. Então, não tem isso aqui lá, nós não vimos nada disso lá. E D, capacidade de autofinanciamento. Também não vimos isso lá, isso está escrito bem mais à frente, a questão de financiamento está lá na frente, e então não vimos nada disso aqui. Então, gabarito, letra B mesmo, tá? Número 3, ó, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional estipula que a educação, então ele está trazendo aqui, estipula que a educação vai ser o quê? Deve estar voltada exclusivamente para o mundo do trabalho? Exclusivamente não, né, gente? Ficou esquisito aqui esse exclusivamente. B. Deve estar vinculada ao mundo do trabalho e à prática social? Opa, mundo do trabalho mais prática social. Nós falamos disso aqui. Parece que o nosso gabarito é a letra B. Vamos ver as outras aqui para a gente excluir, mas já parece que é a letra B. C. Não deve estar vinculado ao mundo do trabalho. Opa, não deve estar vinculado, está errado, nós vimos que tem que estar assim. E aqui ele fala, não deve estar vinculado ao mundo do trabalho, apenas à prática social. Não é apenas a prática social, é o mundo do trabalho e a prática social. Letra D, é dever da família. Portanto, o Estado não deve promover políticas públicas para a área. Isso aqui você não precisava nem ter estudado para responder, né? Você consegue resolver isso aqui pelo que você sabe
do cotidiano mesmo, né, gente? O Estado vai ter que investir em todos os setores. Independente se é dever da família ou não, ele vai ter que investir, tá? Então não faz parte aqui, tá errado. E a letra E deve estar voltada para o uso de novas tecnologias educacionais como o YouTube. Acho que a banca aqui, a FunRio, fez piada aqui, né? Foi de sacanagem isso aqui, né? Isso aqui foi para o candidato olhar e falar, opa, isso aqui eu já não marco. Ou, às vezes, o cara pode falar, não, é moderno, as TICs, né? Vamos marcar aqui. Não tem nada disso lá, né, gente? Nós vimos no início lá que a educação ela vai estar, então, voltada com o mundo do trabalho e a prática social. Logo de cara nós vimos isso. Então, nosso gabarito é letra B mesmo. Essa questão de o uso de novas tecnologias, isso aqui lá em conhecimentos pedagógicos, a gente sabe que o uso de novas tecnologias educacionais, as TICs, as tecnologias, elas têm que estar associadas sim. A ideia é que trazer isso para agregar, para gerar aprendizagem, tá? Mas não necessariamente o YouTube, né? Pode ser, a gente tem outras tecnologias aí, a gente tem aplicativos, vários outros tipos de tecnologias, digitais e não digitais, para que a gente possa agregar aí na educação. Mas da forma que ele colocou aqui, pessoal, a gente vai com certeza na letra B, tá? Aqui não passou longe, tá? Passou longe aqui para a gente ir nessa letra E, beleza? Número 4 aqui, vamos avançando para a gente fechar então o nosso estudo de hoje. O artigo 3º novamente aqui define que o ensino será ministrado, dentre outros, de acordo com o seguinte princípio. Então ele quer um princípio lá do 3º. Me parece que ele só está querendo um aqui. Vamos ver as alternativas para conferir. Letra A, ele coloca atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, tá? Aí você olha, fala, opa, mas parece que isso aqui faz sentido. Isso aqui realmente deveria ocorrer. Só que toma cuidado, pessoal, porque a questão está querendo princípio e do artigo 3º. Então tem que estar lá, tem que ser princípio, tem que estar no artigo 3º. Às vezes você até leu isso aqui em outro lugar, a gente sabe que vai ter lá mais para frente na LDB falando da questão da educação especializada, dos educandos com deficiência, a gente vai ter aquela questão toda lá na frente, mas aqui a banca está querendo o princípio do artigo 3º. Então você tem que esquecer o resto e lembra do princípio do artigo 3º. Então essa primeira não está lá. Letra B, o atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de alimentação e assistência em saúde. Lá nos princípios, pessoal, não fala em alimentação e assistência em saúde, tá? A gente vai ter trechos da LDB que vai mencionar coisas parecidas com isso aqui, mas não é aqui. Não é nos princípios, não está aqui no artigo 3º, tá? Avançando aqui, oferta de ensino regular, noturno regular, adequada às condições do educando, tá? Adequada às condições do educando. A gente vai ter isso lá mais para frente também, falando alguma coisa nesse sentido do ensino noturno, mas isso não é princípio e também não está no artigo 3º, tá bom? Agora a letra D, igualdade de condições para o acesso e permanência. Opa, acesso e permanência eu me lembro. Nós falamos sobre isso lá. É uma das primeiras coisas que está lá no 3º. Então, nosso gabarito aqui, ó, letra D. Beleza? Então, viram que não tem muito mistério, né? É treinar bastante e você pode ir pegando por blocos, igual a gente está fazendo aqui. A gente vai trabalhar blocos ali dos artigos e aí vem uma bateria de questões daquele bloco para você materializar aquilo, incorporar aquele assunto para você não errar as questões. Então a gente fica por aqui com esse encontro de hoje. Resolvemos aí 4 questõezinhas e falamos sobre os 3 primeiros artigos da LDB e já percebemos que dos 3 primeiros artigos aí da LDB, o 3º ele normalmente cai mais, tá? Nós já vimos que de cara ele apareceu aqui nas questões mais vezes e você vai ver isso quando você for resolver o restante da bateria. Não se esqueça de baixar aqui, né? Vai estar o link aqui embaixo para você baixar o PDF do nosso material para você treinar as questões, beleza? Valeu, gente, e até a próxima aula.